Imagens e sons que remetem à guerra começaram a tomar conta da Ucrânia nesta quinta-feira após o começo da invasão ordenada por Moscou. A Rússia invadiu a Ucrânia neste 24 de fevereiro de 2022. Seria esse o prelúdio de uma terceira guerra mundial? Essa é uma pergunta que muita gente considera absurda, mas que tem passado pela cabeça de outras tantas pessoas. Rússia e a Ucrânia vivem uma antiga história de conflitos. Ao longo dos séculos, a Ucrânia fez parte de impérios, sofreu inúmeras invasões, foi incorporada pelos russos e pelos soviéticos, se tornou independente, mas nunca resolveu por completo sua relação com a Rússia. Aí você se pergunta assim, Cleidson, mas o porquê que tá essa guerra? Por que a Rússia tá invadindo a Ucrânia? Por que? Mais conhecido aí, o Putin, esse aí como vocês estão vendo, o careca, o presidente da Rússia, esse danado delício, ele mesmo é o presidente da Rússia. Ele acha que ele tá lá em 1991, quando tudo era União Soviética, né? Ele tá achando que ele tá lá atrás, então ele invadiu e ele quer dominar a Ucrânia. E ele falou, quem entrar no meu meio aqui, eu vou meter tiro, vou meter bala. Eles entraram em território ucraniano por vários locais após o presidente Vladimir Putin justificar a ação acusando a Ucrânia de um suposto genocídio nas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, ambas pró-Moscou. A escalada de tensão entre Rússia e Ucrânia culminou em ataques por terra, ar e mar. Dias após uma série de ameaças e de ter reconhecido a independência de duas províncias separatistas do leste ucraniano, Vladimir Putin invadiu a Ucrânia. Isso, Vladimir Putin invadiu a Ucrânia. Aí você pergunta assim, o que é separatistas? Independentismo, ideologia política. O independismo também é chamado por vezes separatismo. É um conjunto de ideologias nacionalistas que tem a ver com a reivindicação dos direitos nacionais por parte de um povo sem Estado face a um Estado expansionário maior. E os principais motivos que fizeram a Rússia invadir a Ucrânia: conflitos separatistas no leste da Ucrânia, nas províncias Donbas e Luhansk, reconhecidos como independentes por Putin. Aproximação da Ucrânia com o Ocidente, a possibilidade do país faz parte da OTAN e da União Europeia. Expansão da OTAN no leste europeu. Menção da organização em adicionar a Ucrânia à Geórgia como países membros. A ambição expansionista e revisionista de Putin. O presidente russo quer aumentar o seu poder da influência na região. De querer aumentar os seus poderes, o dinheiro, eu volto lá naquela frase, há 70 anos atrás, quando Erich Hartmann falou assim: a guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si, por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Erich Hartmann, 1922 a 1993. Aí eu te pergunto, o que tá acontecendo? Vai ter guerra ou não vai ter? É o que a gente vai ver aqui agora. Então pega a pipoquinha, o algodão doce, solta a vinheta aí, porque tá começando aqui agora o seu quadro de notícias. Solta, porque é quadro de notícias, bebê. Vai! Salve família, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube. Pra quem não me conhece, eu sou o Cleidson Costa. Sejam todos bem-vindos. Não é inscrito? Aproveita, se inscreva, ativa o sininho pra você ficar informado. Isso, vou falar o seguinte, assiste primeiro. Se você gostar, você se inscreva. Então chama, porque agora é vídeo novo. O pau tá quebrando, meu amigo, chama. Que agora junto comigo vamos entender o porquê desse conflito de Rússia e Ucrânia, o porquê que a Rússia quer a Ucrânia, por que eles invadiram lá e por que eles querem tomar o território, o porquê que, né, o Vladimir Putin e o presidente da Rússia, como vocês estão vendo, o careca, o delício, quer dominar a Ucrânia, né? Olha só, vamos entender. A movimentação de tropas na fronteira entre Rússia e Ucrânia pôs o mundo em alerta. No contexto mais recente, o conflito recupera disputas ocorridas em 2014, quando o território da Crimeia, península ucraniana, foi incorporado à Rússia. Há, no entanto, dimensões geopolíticas históricas relacionadas ao confronto que remontam à Guerra Fria. A agência, uma questão basicamente de geopolítica, mexendo com o tabuleiro de xadrez da política internacional. E como se fosse um triângulo com 3 vértices. De um lado a Rússia, do outro lado os Estados Unidos e um terceiro vértice seria a Europa propriamente dita. E no meio de toda esta confusão está um país relativamente pequeno, que é a Ucrânia. Дорогі українці, дорогі кияни, 1 березня 2022 року, 12 години 30 хвилин, 30 секунд. Україна почала наступ. 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 Україна почала наступ.
Caros ucranianos e queridos residentes de Kiev, o que a Rússia faz é uma grande tragédia. A tragédia não é apenas para a Ucrânia, esta é uma tragédia para toda a Europa. Aonde fica a Ucrânia? Como vocês estão vendo aqui, ó, aí, onde fica a Ucrânia? O país fica entre membros da OTAN e a Rússia. Ucrânia, Rússia, Belarus e Crimeia e países membros da OTAN. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, países membros da OTAN são esses aqui, ó, certo, gente? Esses de preto aí, ó, países membros da OTAN. E aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, a Ucrânia fica aqui bem do lado da Rússia. Pra você ver, olha o tamanho da Rússia. A Rússia é muito grande, meus amigos. E esses aqui, ó, como vocês estão vendo, tá marcado aí, ó, de preto, é países que fazem parte da OTAN, meu amigo. Isso mesmo. OTAN. Você pergunta assim, Cleiton, o que é OTAN? Tem que explicar pro pessoal, que não é todo mundo que sabe. OTAN do Tratado do Atlântico Norte. Organização do Tratado do Atlântico Norte, por vezes chamada de Aliança Atlântica, é uma aliança militar intergovernamental, baseada no Tratado do Atlântico do Norte, que foi assinado em 4 de abril de 1949. Não. Apesar do início da invasão do território ucraniano pelas tropas russas com ataque a alvos estratégicos militares, neste momento, analistas não acham provável um confronto militar direto entre a Rússia e a organização do Tratado do Atlântico Norte, que conhecemos como OTAN. Pergunta assim, por que a Ucrânia, por que a Rússia, por que ela quer invadir a Ucrânia? Mas por que eles estão invadindo a Ucrânia? Por que tem que ser a Ucrânia, não pode ser outro país? Santoro explica que a expansão da OTAN é encarada pela Rússia como uma ameaça militar. Uma ameaça para a sua própria integridade territorial. Aponta para os russos. Conforme explica, a Ucrânia é um território com o qual eles podem impedir o avanço das forças militares ocidentais. Ele compara aos países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, que foram incorporados ao Tratado Militar e à União Europeia. Mas eles são países que historicamente têm uma relação forte com o resto da Europa, muito próximo ao Ocidente em termos de comércio, em termos de cultura. Os russos não tinham como resistir. Resumindo, toda essa guerra, todo esse imbróglio tem um interesse por trás. Ele quer porque quer dominar a Ucrânia, o Putin. Só que a OTAN, em tese, não deve intervir militarmente para defender a Ucrânia. Ou seja, tudo indica que a reação deve ficar na base das sanções. A situação é diferente na Ucrânia. Basicamente, a metade leste do país tem uma história muito ligada à Rússia. É uma presença muito grande de pessoas que falam russo com origem étnica russa, e quer dizer, os laços históricos ali realmente são todos voltados para a Rússia. Explica a metade oeste, no entanto, tem uma história mais ligada ao Ocidente. É um território que, vários momentos da história, fez parte do Império Habsburgo, ou fez parte da Polônia. É uma outra cultura, outra tradição histórica. Então, a Ucrânia é ela mesma, muito dividida com relação para onde ele vai. Então, resumindo, a Ucrânia tem várias pessoas que falam a língua russa. Outro fator importante: o artigo 5º do Estatuto da OTAN determina que a aliança é obrigada a defender qualquer Estado-membro que esteja sob ataque. Sabemos das intenções da Ucrânia de integrar o grupo, mas o fato é que oficialmente ela está fora da OTAN. Qual que é o interesse disso tudo da Rússia? Muitos países da Europa dependem do abastecimento de gás natural russo. Na eventualidade de um conflito armado naquela região, a Rússia poderia suspender o fornecimento deste gás, que é vital. Um dos países que mais sofreria com isso é a Alemanha, o que talvez explique o fato de que, ao contrário do Reino Unido e ao contrário da França e Alemanha, até o presente momento não abriu a boca para contestar Putin. Um ponto de dúvida, no entanto, sobre o novo governo de Olaf Scholz, primeiro-ministro do alemão, que assumiu fazendo críticas à antecessora Angela Merkel, foi não dar atenção suficiente para as questões de direitos humanos da Rússia e na China. Até que ponto são capazes de alterar o que tem sido política tradicional alemã? Questiona o professor. Resumindo, vocês sabem que a Rússia, ela que transmite, né, e exporta o gás para a Europa. O que é esse gás? Você fica assim, o que é esse gás aí? O gás é o seguinte, ele que aquece a Europa num momento de frio, num momento que neva. Porque você sabe que lá na Europa neva, né? Aqui no Brasil neva, mas lá na Europa neva. Aí o que acontece? Esses momentos, quando chega aquele momento do inverno, aí a Rússia fornece o gás. Aí se eles tretar com a Rússia, meu filho, aí não tem gás para esquentar o povo. Aí o povo vai morrer de frio, né? E aí? Aí o povo tá com o cu trancado na mão. E o Putin falou: quem vir me atacar, eu vou revidar. Não entra no meio das minhas coisas, não mexe nas minhas gavetas. Lançamento de mísseis. E a Ucrânia tem uma extensa fronteira territorial com a Rússia. Nesse contexto, Putin diz considerar inadmissível que o vizinho se torne membro da aliança. E a possível motivação de invasão da Rússia à Ucrânia pode ser isso aqui. Outra possível motivação da invasão neste momento é mostrar ao Ocidente a força e firmeza com a qual os russos pretendem tratar a questão para barrar o avanço da OTAN e seus membros, o que pode elevar a força interna de Putin, como ocorreu na
anexação da própria Crimeia, segundo levantamento feito à época. A confiança no líder russo, um ano após anexar a Crimeia, girou em torno de 80%, segundo dados da Organização Russa Independente. O sucesso em questão de política externa pode ser ainda um refresco para amenizar problemas caseiros de ordem econômica. As sanções do Ocidente contra os russos, já anunciadas por algumas nações que devem se agravar nos próximos dias, serão usadas por Putin como justificativa para possíveis efeitos econômicos no território russo, na tentativa de gerar um sentimento comum na Rússia que justifique a postura ofensiva. Outro ponto relevante aqui é que a OTAN, a organização aí, certo? Outro ponto relevante é que a OTAN não aceita em tese a entrada de novos membros em conflitos ativos ou sem controle de seus respectivos territórios. Na prática, a invasão russa enterra qualquer chance e curto e médio prazo de a Ucrânia adentrar na aliança. O Ocidente pode ceder armas ou recursos para ucranianos, como já vinha fazendo, mas como eles não são membros da OTAN, não é esperado até o momento que o bloco militar vá a alguma guerra direta com suas tropas para defender os ucranianos. Resumindo, o que acontece? É igual aquela frase lá, né, do Hart, lá, né, do Eric Hartmann, como ele falou, os povo que não tem nada a ver, que não quer saber de guerra, acaba pagando pelos mais velhos, que querem guerra, querem poder e querem dinheiro. Resumindo, né, aí, ó, tá vendo? A Ucrânia era parte da extinta União Soviética, até declarar independência em agosto de 1991. O país era parte estratégica da Rússia. Era a segunda maior população das 15 repúblicas soviéticas, contratava grande parte da população agrícola, industrial e dos aparatos militares da região, incluindo a frota do Mar Negro e parte do arsenal nuclear soviético. Com o fim da União Soviética, a Ucrânia tinha o terceiro maior arsenal atômico do mundo, embora não tivesse o controle operacional dessas armas nucleares. Na década de 1990, os Estados Unidos e Rússia trabalhavam para desnuclearizar o país. Kiev abriu mão de suas ogivas nucleares para a Rússia, com garantias de que não seria atacada e suas fronteiras seriam respeitadas. Lá atrás já fizeram um tratado que não seriam atacados mais Kiev nem Ucrânia, mas não adiantou nada, porque agora Putin já está invadindo. Você depende há décadas dos oleodutos que passam pela Ucrânia para bombardear gás natural para clientes na Europa e paga bilhões de dólares por ano em taxa de trânsito para Kiev. No entanto, no ano passado, Moscou concluiu a construção do seu gasoduto, Nord Stream 2, que correu sobre o Mar Báltico até a Alemanha. Ele foi construído paralelamente ao Nord Stream, que funciona desde 2011. De acordo com a BBC, juntos esses dois gasodutos podem fornecer 110 bilhões de metros cúbicos de gás para a Europa todos os anos. Isso é mais de um quarto de todo o gás que os países da União Europeia usam anualmente. Embora a Rússia ainda não vá utilizar o gasoduto que passam pela Ucrânia pelos próximos anos, até mesmo décadas. O temor é de que o Nord Stream 2 poderia permitir que a Rússia tenha maior influência geopolítica na Europa. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que o Nord Stream 2 é uma arma política perigosa. A briga todinha é interesse, meus amigos. Por isso que eu falo pra vocês, dá poder pra uma pessoa que você vai conhecer ela de verdade. É interesses geopolíticos, interesse no gasoduto, aí, certo? Que a Rússia é que abastece, é que aquece a Europa todinha, certo? E o Putin não vai aceitar isso, ele não tá aceitando. E para ele, esses países que se tornaram independentes, certo? Não pode se tornar independente, porque senão, com isso, ele acha que a Rússia vai ficar fragilizada, vai ficar fraca, certo? Na visão russa não funcionou, a Rússia parece ter acreditado que era hora de lançar ações militares para tentar atingir esses objetivos políticos que anteriormente não foram conseguidos, que dizem respeito basicamente a tornar a Ucrânia, impedir que a Ucrânia se integre, né, na órbita geopolítica ocidental, tentar mantê-la um país no mínimo neutro, que não seja membro de aliança da OTAN, e também que não tenha um poderio militar que possa, de alguma maneira, ser percebido como uma ameaça pela Rússia. É isso aí, família, esse aqui foi mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí o que aconteceu, né, gente? Porque, nossa senhora, é triste. Comenta aí, deixa sua opinião sobre isso tudo. Se você sabe mais coisas, então comentem aqui, que é muito importante a sua opinião. E sigam nas redes sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, pra ficar mais perto de vocês, seguidores, inscritos, fãs. Deixa alguma opinião de vídeo que você queira ver aqui no meu canal. Deixa seu like, compartilha pros amigos. E é isso aí. Falou pra vocês, tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, chama.